Mocuyu Motumbaco Alefé para quem é filho de santo, a bênção para quem é de a bênção. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando o canal da Cabocla. Hoje a gente está aqui para pensar a perversão, para pensar a maldade. Aqui atrás de mim vocês encontram uma árvore de lixia. A lixia não é natural do Brasil, é uma árvore que veio da China. Então a gente veio aqui falar não apenas de árvores brasileiras, mas também de árvores chinesas. A lixia é uma árvore belíssima, cujo fruto é de uma doçura incrível, eu recomendo. A árvore da lixia, aqui no Jardim Botânico, está bem em frente à cachoeira. Opa, cachoeira. A cachoeira, não dá pra ver? Estou na frente. Dá pra ver, dá pra ver. Então, eu gostaria de aproveitar a presença dessa árvore suntuosa, que é a árvore de lixia, para falar um pouquinho sobre a diferença sexual. A gente vem falando sobre a violência e sobre como a violência por hábito é tratada como algo ruim, porque a gente vê, exatamente no assassinato, no uso do prazer que o perverso faz, uma aniquilação de toda a possibilidade de pensamento. E é uma causa de pensamento isso. Por exemplo, a gente vê na obra de Platão o que se dá em termos de maldade, sobretudo na Apologia de Sócrates, uma obra que a gente já recomendou aqui no canal da Cabocla. No âmbito de um pensamento da Apologia de Sócrates, a maldade vai ser uma vocação da turba, justamente da população que desconhece o valor sagrado da sabedoria e que vai se voltar contra Sócrates, o sábio. Essa forma de lidar com o sábio, matando-o, é um absurdo, né? A gente fica horrorizado. Só que o ato de horror causado pela morte do sábio é, em geral, ligado à turba, ou seja, a uma população inconsciente e que tem na ideia de que se você matar o sábio, você vai conseguir paz. É um absurdo, mas isso é o alicerce do pensamento perverso. É o pensamento de que basta você acabar com a lei para que você consiga viver em liberdade. O Sócrates, ao contrário, vai defender a compreensão de que mesmo que você se submeta a uma lei perversa, como no caso a lei que o condenou à morte, você vai estar do lado do bem. Essa, pelo menos, é a nossa interpretação. No âmbito da diferença sexual, que nós defendemos como uma diferença construída historicamente, né, a diferença entre homem e mulher é uma das maiores perversidades que a gente enxerga na história, uma vez que a mulher vai ser condenada à casa, vai ser condenada a uma série de funções que ainda hoje permanece. Então a mulher, ela se obriga praticamente a uma vida de escravidão, a ser serva da família, em detrimento de um poder ser na filosofia, de um poder ser livre. Essa perversão da sociedade, de destituir da mulher a sua potência de liberdade, é a lei que promove. Então, assim como a lei, no caso de Sócrates, promoveu a morte do filósofo, a lei também promove a falta de liberdade da mulher. Como resistir a uma lei ruim? Você não pode simplesmente ignorar, porque se é lei, ela foi assumida por um conjunto de pessoas. Mesmo a lei de Hitler, que causou a morte de milhões de pessoas, ela teve que ser aceita pelos assassinados. A última instância de resistência dos assassinados é sonhar com o paraíso, sonhar com uma vida eterna. Isso é uma condição advinda de uma forma canhestra na cultura. Então, se você aceita a cultura e não contesta, você se deixa se submeter à escravidão sem refletir sobre isso e sem conseguir resistir a isso. A filosofia europeia muitas vezes chega aqui no Brasil sob esse signo, que você tem que aceitar aquilo que os europeus consideraram como mais certo, refletir sobre isso, e no momento em que você está refletindo, você não consegue mais se deixar tomar pela sabedoria indígena ou pela sabedoria do povo negro. Eu me coloco fortemente contra isso. E eu aceito a minha condição de cabocla como uma condição de ser voltada para a gira. Então, Deus pode falar em mim, eu me deixo tomar pelos deuses, eu me deixo evoluir junto aos seres que estão muito mais evoluídos do que eu. Essa servidão voluntária a Deus, ela me potencializa. É uma servidão erótica. Eu me deixo tomar pelos deuses e isso é sensacional. Agora, essa condição, ao mesmo tempo, ela costuma ser mal vista, porque não é uma mulher qualquer que vai se deixar tomar pelos deuses e vai enxergar nisso uma resistência. A nossa cultura, o seu caráter antropofágico é sensacional. Então você poder ter uma árvore de lixia aqui no Jardim Botânico, uma árvore de origem chinesa, é uma forma de fazer valer esse cruzo, essa encruzilhada de sabedorias. E a árvore da lixia, ela mais do que talvez as outras, ela dá a ver essa potência maximamente brasileira de se deixar tomar por aquilo que é genuíno. E como resistir àquilo que não é genuíno? Vamos para a nossa próxima árvore. Para você que até aqui ainda não se escandalizou com esse vídeo, eu trago a árvore pau-férreo. Pau-ferro, essa árvore enorme. E o nome dela, na literatura científica, é genial, porque é libido. Então, é Libidia férrea, a pau-ferro. De alguma forma, essa árvore evoca aí a libido. E a libido é conceito fundamental de Freud. Eu traduziria para o caboclês a linguagem libido. Alguns traduzem como tesão. Eu acho mais legal você traduzir como axé. O axé é essa energia que nos envolve desde as culturas de origem de matriz africana, nos permitindo ser com saúde. Axé. Aqui estamos nesse local que eu considero o mais misterioso do Jardim Botânico, que é junto aos bambus. Para quem não conhece, o bambu, o bambuzal aqui, ele é de Inhaçã. A planta de Inhaçã é o bambu, por quê? Porque o bambu, ele se deita com vento e não quebra.
assim como a justiça ela se volta para os justos e ela própria é eterna, a justiça é eterna e universal. Trata-se de uma tese filosófica passível de ser colocada em questão. Há universalidade possível? Se houver algo que possa ser universalizado para todas as culturas, esse algo acreditamos que seja a justiça. Você, se colocar em questão a justiça, vai poder pensar o que é justo e o que é injusto. Tem um caso que eu acho interessante para refletir, que é da história da filosofia. Há a possibilidade da gente fazer filosofia através de uma investigação da vida íntima dos filósofos. O livro A Fofoca é uma pedagogia, ou melhor dizendo, é uma metodologia digna de ser colocada em questão. Eu só vou trazer a fofoca para a gente poder pensar a dificuldade de se colocar a justiça como uma propriedade de nós humanos. A justiça é algo divino e é preciso a gente sempre colocar a gente mesmo em questão. O nosso pendão a lidar com a libido, buscando ser o máximo justos possíveis. Romântico é um horror para vocês verem. para nossa nação. Que eu costumo trazer como tudo filósofo que genial, a gente porque ele puder colocou em dúvida fazer para o poder ser da cultura, para deixar mesmo, os o poder ser da cultura de passarinhos fazer valer felizes, a sexualidade. nós Isso eu acho digno de faremos. nota. O que eu não acho digno é o fato do Foucault ter namorado com um rapaz negro, carioca. Então Foucault esteve no Brasil, ele esteve no Rio de Janeiro, ele se deu ao luxo de seduzir um rapaz que na época era um jovem filósofo negro e após ter relações promíscuas com esse jovem, ele foi embora. Não fez nada pelo rapaz. A gente sabe que cada um sabe de si. Mas eu acredito que essa consideração de ter namorado com alguém, né? Um professor, passando Tucano. O Tucano também é um pássaro muito auspicioso, que aparece só em momentos de elevação espiritual, no Guimarães Rosa. Então o Foucault, ele ficou namorando com um rapaz, não se casou com um rapaz, eu acho que seria digno se ele tivesse casado com um rapaz. E o rapaz, a gente mal consegue rastrear para saber se ele está bem, se ele está mal. De fato, foi, acredito que, um descuido de um filósofo europeu vir a ter relações sexuais com um brasileiro sem se importar com o que viria a acontecer com esse rapaz. Então o frisson que foi a vinda do Foucault no Brasil, filósofo que parecia um tucano, dado o caráter exótico da própria condição de filósofo, e o frisson que causou o Foucault no Brasil, gerou aí uma proximidade do Foucault com um rapaz negro. E esse rapaz ficou maldito nas rodas de filosofia como namorado do Foucault, e o Foucault foi embora e não fez nada pelo rapaz. Então, a condição de namorado do Foucault ficou como algo lastimoso, porque ele não conseguiu produzir nada de filosofia, o rapaz foi deixado à míngua, ignorado, e esse descuido eu acho que levou o Foucault para um lugar onde eu não quero estar. O espírito do Foucault. Então deixa eu deixar bem claro a nossa posição frente à questão do Foucault. Eu acredito que O Foucault, ele fez valer aquilo que na história da sexualidade se mostrou como possível. Então o beijo grego não tem problema nenhum em ter se dado em terras brasileiras. Muito pelo contrário, acho que é até uma honra que a gente tenha tido aí um namoro tão genuíno entre um homem branco, careca, homossexual e um jovem negro, certamente carente de tudo que é possível ser carente nessas terras. O problema foi esse descuido na hora de terminar o namoro, porque o Lacan não, o Foucault, ele não fez nada pelo rapaz, ele apenas namorou com o rapaz, ele não viu a desigualdade social que versa nessa terra, e isso eu acho digno de repreensão. Eu venho aqui como se fosse, sobretudo os alemães, vêm nessas terras como se fosse o jardim afrodisíaco, como se fosse um lugar digno de servir às piores perversidades e ficar com isso mesmo, né? Todo dia nos jornais a gente vê casos de perversão, sobretudo com o povo indígena, e isso é digno de desprezo. Como reverter essa condição? Como ocasionar o giro decolonial? Acredito que a resposta está na natureza. Por isso hoje aqui nós estamos no Jardim Botânico reverenciando essa árvore, cujo nome religioso é Obi. Obi, conhecida como noz de cola ou coleira, ela traz em nós essa evocação de outra obra de Platão, que é o Fedro. Aliás, sobre essa obra de Platão, sobre a qual a gente já falou aqui, que é uma obra onde os cavalos alados, o cavalo negro e o cavalo branco e o cocheiro vão vivenciar uma experiência erótica, genuína, de cavalgadura sexual. A gente observa nessa relação erótica o usufruto da sexualidade de uma forma muito autêntica. E isso é muito justo. O injusto é você utilizar-se da sexualidade para humilhar, para desprezar, para diminuir o outro. Enquanto a sexualidade estiver servindo ao cuidado mútuo, é genuíno. E é isso que essa árvore traz. Olha, eu vou ler para vocês. Que incrível essa árvore que se chama Obi, da família dos Malvaceae. A sua origem é a África Atlântica. Distribuindo-se de Serra Leoa à República de Benin, é cultivado na costa do Marfim, Gana, Nigéria, Camarões e Congo. Cultivado também no Brasil desde a época da colônia. Seus usos são consagrada a Ossain e a Orumilá. Esse orixá do tempo, Orumilá, ele é o mestre do Ifá. Dele provém a capacidade da gente ver o futuro, a mântica, segundo as culturas de origem matriz africana. As sementes da noz de cola são muito utilizadas no culto aos orixás, desde a iniciação até o ritual de morte.
como oferendas e elemento de divinação. São comestíveis, estimulantes e afrodisíacas. E aqui vou mostrar para vocês, em primeira mão, o fruto da noz de cola. Olha aqui, membro viril. É esse fruto. É uma sensação. A gente tem aqui o fruto ainda verde, mostrando exatamente uma potência, uma possibilidade que também acontece na filosofia, que é exatamente ser causa de vigor sexual. Assim como os Budas, quando iluminam, eles trazem consigo uma potência sexual enorme. O filósofo, a filósofa, que desconhece essa potência, desconhece o melhor da filosofia, que é exatamente esse poder de causar amor. A questão sobre se é o filósofo ou a filósofa que causa amor, ou a própria condição de falta e da ciência da falta, né, a ciência da falta de sabedoria como causa de sabedoria, é uma questão que na psicanálise tem vasta reflexão, né? A posição de mestre, que acaba sendo responsabilidade do filósofo, a própria condição de mestre é a condição de um erotismo genuíno, que é o erotismo que também vai dar origem ao mito de Édipo. Então o Édipo, ele vai desempenhar a função de mestre no curto tempo que ele foi rei. E a gente sabe do desgoverno que vai ter o lugar na inocência do Édipo. O Édipo, ele se mantém inocente, apesar de casar com a mãe, apesar de matar o próprio pai, ele se mantém inocente. No entanto, ele vai ser origem de uma grande perversão, exatamente que é a perversão de ter se casado com a mãe. Essa perversão é causa de erotismo para o Édipo. Então ele vai ter quatro filhos malditos, que, por sua vez, não vão dar origem a novas sementes. A possibilidade de dar origem a novas sementes é algo que busca ter cura junto a essa árvore. Axé, babá. No Grande Sertão Veredas, Diadorim vai lutar contra o diabo que matou o próprio pai dela. Quando ela faz isso, ela encontra um lugar de quietude, um lugar que seria o mesmo lugar do diabo, só que ao revés, o oposto. É um ponto zero. O diabo, ele não vê beleza em nada. Para ele tudo é falta de Deus, tudo é desprazer, tudo é destempero. A relação entre prazer e Deus é uma relação muito questionada por Santo Agostinho. O Santo Agostinho vai considerar que quanto mais próximo de Deus, mais prazer a gente tem. Quanto mais distante de Deus, mais fechados para o prazer ficamos. Essa consideração sobre a relação entre Deus e o prazer não contempla os perversos. Os perversos, na literatura psicanalítica, vão ser os feticistas e também os psicopatas. Todos aqueles que vão contra Deus e têm prazer nisso. Como pode, se Deus é causa do maior prazer, como pode o crime ser causa de prazer? Sobre isso vai falar Platão, no diálogo Filebo. Só que ele fala de uma forma muito misteriosa, que poucos conseguem entender. Por colocar exatamente isso, que o prazer causado pela falta de alinhamento com a lei, o prazer do perverso, o prazer do vilão, o prazer daqueles que vão contra Deus, o prazer de Satanás, por exemplo, é igual em termos de intensidade do prazer que a gente conquista estando do lado de Deus. Isso faz sentido. Por quê? Se o perverso, o psicopata, a pessoa destituída, de senso, não tivesse algum prazer com o crime que ela provoca, ela não faria. Então, o assassino, o pedófilo, o pedófilo, ele adquire um prazer no ato da perversão. Ele tem prazer em ser contra a lei. É óbvio, porque senão ele não faria o que ele faz. O Hitler, quando matou 7 milhões de judeus, algum prazer ele teve, não só em termos de adquirir poder com o ato de assassinar e roubar o povo judeu, o povo cigano e os homossexuais, e adquirir poder com isso, mas com o ato em si do assassinato. Então, é difícil, complexa a questão, de fato, da maldade, justamente por isso. Em geral, a cultura de origem cristã tende a negar que o perverso ele tem prazer. Graças, sobretudo, a Santo Agostinho, que coloca que o prazer autêntico, único, é o prazer com Deus. E toda forma de prazer que é sem Deus, ele é um prazer condenado e se condena à falta de prazer. O prazer autêntico seria com Deus. Embora eu concorde com Santo Agostinho, acredito que essa forma de compreender a maldade faz com que nós fiquemos cegos quanto à condição de prazer que os entes fora da lei, os perversos, os vilões, têm. E é muito curioso, porque, de fato, quando a gente vê o público infantil, por exemplo, eles adoram os vilões. Quando você tem uma história em quadrinho, um filme sem vilão, perde a graça. E isso é interessante. A maldade cativa mais do que a bondade. O malvado, ele adquire mais poder de reflexão, até acredito, mais interesse do que o bom. Quando você tem um personagem bonzinho, um personagem anjo, aquele que só faz o bem, ele é odiado. Enquanto você tem um personagem malvado, aquele que faz maldade, ele cativa o espectador. De forma que, inclusive, isso vai render a interpretação que Aristóteles, na sua poética, vai dar à própria tragédia. A tragédia teria um poder purificador, um poder capaz de nos purificar, por colocar em cena as maldades que a gente traz dentro da gente. Então a questão é, se o prazer advindo do crime, o prazer do perverso tem a mesma intensidade ou maior intensidade do que o prazer advindo de uma boa ação, o prazer advindo da companhia de Deus, o prazer advindo de Jesus, o fato de Jesus estar sempre conosco, o que faz com que a gente opte pelo prazer com Deus em detrimento do prazer criminoso? Essa questão, o próprio Platão responde de uma forma simples, que é: a recompensa advinda do prazer com Deus é infinitamente maior. Então, se você faz uma coisa contra a lei de Deus, você vai para o inferno. Se você faz uma coisa a favor da lei de Deus, você vai para o céu. Simples assim. Só que o uso pedagógico, o uso didático dessa consideração, ela tem pouca repercussão. Então, quando a gente chega para um aluno e fala, olha, a justificativa de uma atitude ética, de uma atitude de você não ir contra a lei, é muito simples. É você aguardar a recompensa.
que é ir para o paraíso. Parece tão distante para o adolescente, quando a gente fala para ele que ele vai ter recompensa de ser bom, ele ir para o paraíso, que muitas vezes isso é ridicularizado. Eu tenho essa experiência do aluno de ridicularizar quando a gente coloca que a ética é sempre melhor do que uma atitude antiética, já que o paraíso está tão distante da cabeça dele, desse adolescente. É preciso, de fato, a gente evocar um demônio da Tasmânia. Por isso, eu estou aqui de frente para o eucalipto da Tasmânia, que é essa árvore gigante, capaz aí de fazer a gira do demônio em proveito do bem. O demônio da Tasmânia, vocês conhecem, é uma personagem da história do desenho. O demônio é aquele que rodopia aquela avestruz. Enfim, depois eu trago aqui na descrição o desenho animado que tem o demônio da Tasmânia. É uma coisa da cultura pop. E o demônio da Tasmânia, no final, ele causa o bem. Assim como a gente tem na literatura bíblica que Jesus Cristo, ele lutou contra o demônio. Se não fosse o demônio, Jesus Cristo não teria alcançado a santificação que ele alcançou. O que seria de Jesus Cristo sem o demônio? Com quem ele iria lutar? Então, assim, o perdão que Jesus considera sempre oportuno, ele está alicerçado nessa consciência de que o demônio sempre vai se dar mal, porque ele vai para o inferno. E não apenas por isso, é porque o prazer que tem na atividade criminosa o seu moto, ele vai estar sempre vítima de ridículo, porque ele quer alcançar algo que é uma propriedade, ou dinheiro, ou a perversão, pura e simplesmente, e ele não tem capacidade de antever as consequências maléficas para ele mesmo. Então, o pedófilo, ele vai preso, o racista, ele vai preso, o machista vai ficar sem mulher. Essa condição da visão parca, canhestra, é engraçado. Porque o vilão, por mais que saiba que ele sempre vai se dar mal, ele não desiste do seu intento, que é causar o mal. E na natureza, a gente não tem essa maldade. Fruto maduro que se come no pé. A gente não come o fruto verde. Os passarinhos não comem o fruto verde. A gente só come o fruto maduro. É preciso curar o planeta dos homens brancos. É preciso a gente fortemente permanecer na cura. Cura cuja presença manifesta-se na aroeira. A aroeira é essa planta magnífica, fofa, essa é a aroeira branca. Hoje eu vou mostrar para vocês, de primeira mão, aqui no canal da Cabocla, a aroeira branca e a aroeira vermelha. O caboclo, a aroeira, ele se dá para quem se deixa tomar por essa planta magnífica que cura a gente inteiro, inteiri. Aroeira, o caboclo aroeira, chega para quem toma um chá de aroeira, para quem se banha com aroeira, para quem se deixa tomar pelas bênçãos desse caboclo, que eu, pelo menos, nós aqui do canal, devemos um verdadeiro amor devocional. Então a aroeira é essa planta fofinha. Se vocês olharem atrás da folha, tem uma fofura intensa e provocante que nos faz curar. Olha, aqui a gente está de frente a um pente de macaco. Essa planta que tem essa exuberância de flor nos faz pensar no caso do Vini Júnior, jogador de futebol. É um arbusto, na verdade, que chama pente de macaco. E é dourado. Até muito pouco tempo atrás, a gente chamar alguém de macaco no Brasil era sinônimo de vigor, força e potência. O racismo nos ofertou uma forma perversa de ver o macaco, que é menosprezando toda a sua potência. Aqui no canal da Cabocla eu fortemente me pronuncio contra toda forma de racismo. Salvem os macacos. Aqui estamos diante de uma árvore rosa anônima, cujo fruto dos micos baianos em solo carioca. Obrigada! Finalmente aqui vocês vão conhecer a aroeira vermelha e vão perguntar: como eu conheci, eu distingui a aroeira vermelha frente a tantas árvores fantásticas? Eu conversei, viemos conversando há muitos anos já. E essa aroeira vermelha, ela é estandarte. Ela é berçário de bromélias. A sua abundância em termos de aceite de outras plantas para viverem junto dela, né, aqui também outra planta, é esplendorosa. Ela é esplendorosa. Aroeira vermelha, canal da Cabocla. Boco Yuma Tombacolé Fé para quem é filho de santo. A bênção para quem é de a bênção. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Axé, saravá. Um beijo no coração. Sapeca! Malandro! Malandrinho!
Sadismo over Tupiniquim Heidegger, Island. tudo que é e pode ser. Pindorama. Possibilidade da visão, da audição e etc.